Eu sou o professor Vander e hoje nós vamos ver razão entre segmentos colineares, né? Bem, primeiro definir, relembrar o que é razão, né? A razão é uma comparação, é uma divisão. Então, no nosso exemplo aqui, nós vamos comparar o segmento AB com BC. Existem outras razões aqui nessa figura, só que como exemplo nós vamos ver AB sobre BC. Então, considerei aqui 3 pontos, A, B e C, onde suas coordenadas são XA, YA, XB, YB, XC, YC. Nós vamos ver que se nós resolvêssemos por geometria analítica, né, nas aulas anteriores nós vimos que a distância entre 2 pontos existe uma fórmula, né, isso seria um pouco trabalhoso, né, porque eu aplicaria a distância de A até B, a distância de B até C e dividiria. Existe uma maneira mais fácil de fazer isso, que é utilizando o teorema de Tales, né? Vamos ver o teorema de Tales. No teorema de Tales, nós temos que um feixe de retas paralelas, cortadas por 2 transversais, formam segmentos correspondentes em que a razão A sobre B é igual à razão AC sobre D e é ainda A mais C sobre B mais D, né? Então, se eu dividir um segmento pelo seu correspondente, isso dá uma razão que é igual à razão C sobre D aqui no caso da figura, ok? Então, nós vamos enxergar o teorema de Tales olhando para a reta que a gente quer calcular essa razão, o eixo X, e também olhando para a reta que a gente quer encontrar a razão e o eixo Y, né? Se nós observarmos bem, existe aqui, se eu olhar para o eixo, existe a situação do teorema de Tales. Aí essa razão fica extremamente simples, né? Olhando para o eixo, X. Então eu quero a razão AB sobre BC, que vai ser a razão XB menos XA sobre XC menos XB. Então a razão AB sobre BC no eixo X vai ser XB menos XA sobre XC menos XB. Aí, então a gente consegue encontrar de uma maneira muito mais ágil essa razão. Eu posso fazer a mesma coisa em relação ao eixo Y, né? Vai dar o mesmo resultado. Então, AB sobre BC é igual a Y. Se você perceber bem, aqui a gente não está trabalhando com orientação. Mas, já para adiantar a ideia de vetor, eu posso fazer final menos inicial. Então, em X, ficaria XB menos XA, XC menos XB. Em Y, YB menos YA. Sobre YC menos YB. Ok? Então, essa é a razão entre segmentos colineares. Agora, nós vamos ver um exemplo. Bem, vamos a um exemplo de divisão de segmentos. Eu tenho o segmento AB, onde são dadas as coordenadas da extremidade, o ponto A, menos 1, 7, o ponto B, 11 e menos 8. E eu vou dividir esse segmento em 3 partes iguais, né? Vamos nomear esse ponto M, e esse ponto de ponto N. E aí o problema pede que você encontre as coordenadas do ponto mais próximo do ponto B, né? Vamos nomear essas coordenadas
de xn, yn, né? E aí vamos usar uma razão que envolva a coordenada n, né? Então, nós aqui vamos fazer a razão AN sobre AB. Poderia ser qualquer outra, AN sobre NB, né? Mas eu peguei a razão AN sobre AB. E essa razão eu já sei o resultado dela, né? Eu sei que AN são dois pedaços. Ou se quiser criar uma variável aqui, A e A, né? Cada tamanho aqui mede A. Então a razão que eu quero, AN é 2A sobre AB, que é 3A. Então essa razão nós já temos, ela é 2/3. Como eu quero x de n e y de n, nós vamos fazer separadamente. Então, em relação ao eixo x. Em relação ao eixo x, a gente não tem uma orientação, mas é bom que faça xn menos xa sobre xb menos xa. Isso é igual a 2/3. Nós já podemos substituir porque nós temos x do ponto A, que é menos 1, e temos x do ponto B, que é 11. Então, substituindo, vem o seguinte, xn menos x de A, que é menos 1, então é menos 1, sobre x de B, 11, menos x de A, menos 1 novamente, isso é igual a 2/3. Então, com isso, a gente vai determinar a coordenada de n, xn. Né? Ficaria xn mais 1 sobre 11 menos 1, dá 12, é igual a 2/3. Posso simplificar esses denominadores. Né? Esse é 4 vezes, maior que o 3. E aí, multiplicando o cruzado, vem xn mais 1, igual a 4 vezes 2, 8. E aí, xn igual a 7. Então, já encontrei a abscissa desse ponto. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa com o eixo y. Então, no eixo y, teremos yn menos ya sobre yb menos ya. Isso também vai dar 2/3. Né? Então, substituindo os valores, como nós fizemos em relação ao eixo x, nós vamos encontrar yn igual a menos 3. Né? Então, o ponto mais próximo do ponto B, né, é o ponto N, cujas coordenadas são 7 e menos 3. Ok? Até uma próxima oportunidade.